Em nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Emmanuel comenta na lição 176 do livro Pão Nosso, na revelação da vida. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sob princípios cristalizados e inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo atraíam companheiros novos, transmitindo a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho de ressurreição do Senhor Jesus. E em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. O texto de hoje vem falar sobre a revelação da imortalidade da alma e principalmente o que essa revelação, essa certeza, ela inspira de modificação em cada um de nós. Porque se a gente for fazer uma viagem agora, é natural, qualquer um, vamos para que lugar? O que espera a gente lá naquele lugar? Qual o tipo de bagagem que eu vou preparar para levar? O que eu levo? O lugar é frio, é calor? Eu levo casaco, eu levo roupa de banho? A gente quer se precaver do que a gente vai encontrar pela frente. Se alguém começa a mostrar para a gente, daqui a pouco nos passa a certeza absoluta de que a vida não termina com a morte desse corpo físico aqui. Porque o que eu sou de verdade não morre nunca, que o espírito não morre nunca. Então o que acontece? Para onde eu vou daqui a pouco começa a ser assim, uma preocupação muito grande. Então é normal, é natural na gente a gente começar a buscar nos livros, falando, peraí, esse aqui teve essa experiência, mas aquele ali teve essa experiência, esse aqui não foi tão agradável, esse aqui foi muito agradável. Se pegar um livro como O Céu e o Inferno, por exemplo, você vê lá aí, esses espíritos são felizes. Por que está classificado como espírito feliz e aquele ali como sofredor? E aquele ali, né, o que aconteceu com a pessoa que cometeu o suicídio? Então aquele que é o criminoso, que é o coração endurecido, então o criminoso arrependido, e vem mostrando a realidade de cada um, mostrando pra gente, olha, é mais ou menos o que a gente vai encontrar. A gente sabe que se tratando de ser humano, nunca 1 mais 1 é igual a 2, cada um vai ter uma conta diferente, porque cada atitude sua no bem se torna um advogado de defesa seu do outro lado, e tudo que a gente fez de contrário à lei de Deus, cada ceitil, como diz no Evangelho, vai ser restaurado no momento certo, porque a lei de causa e efeito, ninguém foge dela. Então quando a gente começa a ter certeza dessas informações, essas informações modificam totalmente. Quem já teve a oportunidade, como eu, de conhecer uma pessoa que é totalmente materialista, ela acha que morreu, acabou. A postura dessa pessoa, se ela descobrir que ela tem uma doença grave agora, o que ela vai fazer? Ela vai abreviar a vida dela, que ela vai ficar, eu vou morrer mesmo, para mim morreu, acabou, para que eu vou ficar passando por esse sofrimento que eu vejo aí, as pessoas passando em hospitais? A pessoa não vai ter essa visão que o espiritismo, o que a imortalidade da alma, de maneira geral, dá pra gente, falando pra gente, às vezes não, a doença sempre é educativa para o espírito. Mas o que acontece, essas doenças que aparecem, por exemplo, como o câncer, ela está sendo uma doença no espírito, no corpo espiritual, vamos poder dizer assim de maneira melhor, né? Que está sendo tratada aqui nesse corpo. Então, se de repente, o que acontece? Ela está no meu corpo espiritual. Eu estou tratando aqui no corpo, eu estou melhorando ela, estou cicatrizando ela. Agora, se eu abandono totalmente, entro no desânimo e me deixo entregar e
acabo com a vida desse corpo por conta dessa doença, o que vai acontecer comigo? Eu vou voltar para o outro lado da vida e ainda vai estar a marca lá. Quer dizer, eu tive a oportunidade de resolver e não resolvi coisa nenhuma. Então a gente começa a ter essas visões, né, que os espíritos vão mostrando para a gente, os livros vão mostrando para a gente, e isso vai trazer uma profunda modificação, como aconteceu no texto aqui. Ele vem falando da mudança que aconteceu com os discípulos. Os discípulos do Senhor conheceram a importância da certeza da sobrevivência, para o triunfo na vida moral mesmo. Eles mesmos se viram radicalmente transformados. A pessoa se transforma. Porque quando eu faço aquela coisa sem ter noção de responsabilidade, aqui se dane, eu vou jogar o lixo aqui porque alguém vai passar e vai catar. Agora, quando ele começa a pensar assim, quem vai ter que catar vai ser eu mesmo, ou então eu estou deixando meus filhos fazerem, alguma coisa nessa pessoa vai modificar e a pessoa vai começar a ter a preocupação de não estar magoando tanto, de estar cuidando mais do mundo, cuidando mais das pessoas que estão ao redor dela. Com certeza, a visão da imortalidade da alma, ela traz sim uma modificação muito grande na gente. Pô, é aquela pergunta que a gente ouve falar muito no meio espírita, estou puxando aqui para o nosso lado. O que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Todo mundo quer essas respostas, e as respostas eles dão para a gente de maneira simples. Olha, na verdade, nós somos espíritos. De onde você vem? Todo mundo foi criado simples e ignorante lá pelo pai um dia, e você vem de uma série de experiências que te trouxeram até aqui. E para onde eu vou? Vai depender da tua conquista, da tua bagagem. O que você conquistou agora? Agora, se você estiver deixando pelo teu caminho só pedra, você vai colher pedra. Se você estiver deixando flores, você vai colher flores. Né? Se essas flores tiverem muitos espinhos, é exatamente o que você vai colher. A gente colhe o que a gente planta. Você plantou, você tem direito ao que você plantou. É isso aí, é a responsabilidade em cima disso. Isso modifica profundamente a nossa vida. Então a gente começa a pensar assim, a partir de agora é melhor para mim eu sofrer uma injustiça do que cometer uma. Deixa que aquela pessoa que está cometendo essas injustiças, ela está se condenando a ficar em mundos inferiores o tempo todo, ou passando por situações complicadíssimas e provas muito difíceis, no convívio com os parentes, no convívio com aqueles que estão mais próximos, com os vizinhos, né? Ele está se condenando a isso. Agora aquela pessoa que está aprendendo já a suportar, está passando por uma situação ruim agora, vai pensar assim, para eu estar passando por essa situação agora, é porque eu fiz por merecer, então agora eu quero fazer por merecer daqui a pouco no futuro, ter uma situaçãozinha melhor. Então eu vou ter a preocupação sim com meus vizinhos, com quem mora na minha rua, com quem mora na minha avenida, no meu prédio, no meu condomínio, vou procurar fazer um ambiente o melhor possível, vou procurar ajudar da melhor maneira. E outra coisa, a gente vai procurar esclarecer sempre que a gente puder, sim, porque a gente sabe que, como diz aqui, modificou a vida dos discípulos profundamente, modifica a vida de qualquer pessoa que tenha contato com essas informações e que estão passando por momentos muito difíceis. Então, é na hora da dor que a gente abre mais o coração para as coisas de Deus. Impressionante isso, essa realidade. Eu digo ainda, triste realidade ainda, porque se deveria ser o tempo todo, não precisaria da dor. Mas eu estou falando que aquela pessoa ela é muito cética, até perder um ente querido, ou descobrir que está com uma doença grave. Aí, naquele momento, ela vai começar a buscar alguma coisa que precisou da dor para dar aquele empurrão. E até nessa questão dogmática que ele fala aqui para a gente poder encerrar também, né? Ele vem falar aqui que na questão, as escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperantes, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Tem muita escola dogmática que fala, você acreditar dessa maneira já é o suficiente. E fé inoperante, o pessoal está indo lá para fazer oração só e nada de botar a mão na massa, de fazer nada, não, fica achando que é inoperante. E ele fala, mas o espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou. Ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. A vida continua, a vida vai continuar sempre, vamos todos ter momentos de reflexão sobre os momentos em que a gente errou, que a gente falhou, e vai ter oportunidade todos de acertar se a gente tiver força de vontade mesmo, pedir oportunidade, porque bater e a porta vai o abrir, busca e achará. Então é assim que a vida vai seguindo. A gente agradece a Emmanuel do fundo do coração por mais uma reflexão e mais um dia. Muito obrigado a Jesus, muito obrigado a Deus. Que assim seja, graças a Deus.